muito boa tarde, né? A ideia aqui do bem e do mal, né? Atos históricos na formação do nosso território, né? Eu vou tirar aqui o mal, vai lá para cá o bem, vamos lá. A formação do território brasileiro, formação do território. Deixa eu achar minha lapiseira aqui. O Brasil vai começar praticamente lá com a ideia do Tratado de Tordesilhas, né? Em 1494, assinado por Portugal e Espanha, são países latinos. Então, no início do Brasil, ele era desse tamanho aqui, ó. A primeira região a ser ocupada nessa época é o litoral, né? É o chamado transporte de cabotagem. Então, eles começam a adentrar a isso. Também, através dos rios, eles também adentram, tá? Os rios aqui eles vão adentrar. Então o Brasil vai surgir no cenário mundial a partir do dia 22 de 4 de 1500 com Pedro Álvares Cabral. Qual que é o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. Professor, mas lá no vestibular, no concurso, se eu colocar só Brasil, tá certo? Não. O nome oficial é República Federativa do Brasil. República, coisa pública, coisa do povo. Federativa significa a união de estados e municípios. E Brasil vem da árvore, tá? Entenda isso. Para compreender melhor, a gente vai colocar na escalonada de ciclos econômicos. O primeiro ciclo econômico do Brasil é o chamado pau-brasil. Então você vai colocar aqui, ó, principalmente no século XVI, lá pau-brasil. Você pode colocar aqui, ó, moda. Como assim moda? Os caras queriam praticamente a tinta vermelha para tingir seus tecidos. Consumo. A cana-de-açúcar para adoçar, né? No caso, os portugueses faziam esse açúcar no Brasil chamado açúcar mascavo e eles mandam para a Europa isso. Tanto aqui no pau-brasil, na cana-de-açúcar, no ouro que você vai ver, no algodão, a mão de obra é escrava, tá? Principalmente, ó, escrava. No início também do café, na região do Rio de Janeiro, também é escravo. Então toda essa construção do Brasil econômico aqui, a mão de obra é escrava. Voltando, ó, primeiro o pau-brasil, segundo cana-de-açúcar, o terceiro é o ouro, o quarto o algodão, o quinto o café e o sexto borracha. O café aqui nessa região de São Paulo, ele vai acontecer não sob o jugo da escravidão, tá? Ele vai acontecer com a mão de obra assalariada. Aí você vai entender assim, ó. Por quê? Quando o café chega no interior do estado de São Paulo e a mão de obra utilizada lá, principalmente dos imigrantes, porque a partir dessa data aqui, ó, é o fim do trabalho escravo. Tem uma pergunta aqui, será que é o fim do trabalho escravo? Né, pela lei no trabalho escravo negro africano, tá? Aí vai entrar o chamado trabalho assalariado. Tudo bem? Então, recapitulando, ó, pau-brasil tem a ver com a tinta vermelha, cana-de-açúcar, esse açúcar vai para a Europa para adoçar as mesas europeias. O ouro sai da região do Brasil, das Minas Gerais, ó. Tanto é que a capital na época da cana-do-açúcar era Salvador, o ciclo do ouro. Aqui, ó. A capital era aqui, no ciclo do açúcar, perdão. Então esse açúcar vai para a Europa. Quando o ouro é descoberto aqui em Minas, a capital muda praticamente para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, né, vai para a Europa também, tá? Tanto é que você aprende lá a história lá, o chamado Quinto dos Infernos, né, meu? Os mineiros falavam, esse quinto dos infernos era um quinto do ouro que ia para a coroa portuguesa. Você vai aprender isso. E tem a borracha que ocorre no século XIX e XX na região norte do Brasil, no início do século XX, principalmente para alimentar a indústria automobilística. O algodão aqui no século XIX, ele vai obedecer também o ciclo da indústria inglesa, porque os ingleses vão produzir tecido, têxtil.
né? Esse é o carro principal dos ingleses, das indústrias inglesas. Elas precisavam de algodão, porque lá na Inglaterra não tá plantando algodão não, tá? Vamos pegar aqui então, ó, fim do trabalho escravo. Olha a outra folha. Tem um jornalista aí que já morreu, né? Francês, lá no século XVIII. Ele foi até morto, foi executado na Revolução Francesa. Ele fez uma questão seguinte: ele disse que a liberdade é pior que a escravidão. Porque ele falava assim, ó, para quem estiver interessado em ler sobre a obra de Simon Nicholas Henry Lingard, vai adorar o que ele falou, tá? Pior que a escravidão. Como isso? Porque antes ele diz nos seus escritos que nós éramos escravos de guerra. Agora todos nós somos escravos de mercado, né? O mercado econômico das leis de um capitalismo. Como assim? O escravo, né? Na visão dele, ele tinha onde morar e o que comer, só não tinha liberdade. Agora não, o trabalhador assalariado tem a liberdade, mas não tem onde morar e não tem o que comer. Como se diz, quando o senhor, o escravo, compra o escravo, na visão dele, ele tem um preço pelo escravo, ele pagou, então ele cuida daquilo, né? Ele tem um custo maior com o escravo. Agora não, o trabalhador assalariado, ele é livre, porém o custo para o patrão é mínimo, tá? Quais são os setores da economia? Se você pegar assim, as leis do capitalismo, eu tenho o primário, o secundário e o terciário. Você já sabe disso do sexto ano. E quais são as leis do capitalismo? As leis do capitalismo é a oferta, eu chamo de produção. A procura eu chamo de consumo. E eu tenho a concorrência. Essa concorrência, ela é boa, tá? Ela é positiva, porque ela organiza. Imagine se não tivesse concorrência na padaria. Se fosse só uma empresa no mundo que vendesse sabão em pó, que fosse só uma empresa no mundo que vendesse carro, assim por diante, tá? A concorrência, ela dá o equilíbrio. Então, são várias ofertas. Que é fácil entender, tá? Aí, como fazer a economia crescer? Como é que a gente vai fazer? Tirando direitos? Trabalhando até a morte? Aumentando o salário? O que eu devo fazer para fazer essa economia aqui, ó, crescer a cada ano? Vamos supor, para crescer 1%, para crescer 5% ou 10%. Não importa. Eu tenho que sempre, gente, aumentar a produção. Se eu quero fazer com que o arroz diminua o preço, eu planto mais arroz. Porque a maior a oferta, menor o preço. Tá? Se eu quero fazer o preço do feijão diminuir, plantar mais feijão. Quanto maior a oferta, menor o preço. Mas e o professor, e se aumentar o salário lá para R$5.000? Nossa, o que acontece? A economia quebra. Por quê? O salário é muito forte, a produção é pouca. A única saída para melhorar a economia é aumentando a produção. Tenha certeza, colegas e amigos. Tirando direitos, não melhora a economia. Trabalhar até a morte não melhora. Aumentar o salário, apenas aumentar o salário também não melhora. Só melhora se eu pegar aqui, ó, mostra aqui, meninos, aumentar a produção. Para aumentar a produção é necessário infraestrutura, é necessário um governo estável, é necessário mão de obra qualificada, energia barata, né? Outro momento a gente vai trabalhar aqui então sobre o chamado IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Você vai entender que o próprio governo ele não protege a economia, tá bom? Grande abraço,
Bora, Minions. Ô, sementinha do mal. Vambora também. Valeu.